Seja bem-vindo à Teologia EATRI, Teologia para a Vida. Eu me chamo Devaí, para quem não conhece meu canal, já que esse é um tema meio novo, então vai vir pessoas de fora, né? Me chamo Devaí, sou do canal Teologia EATRI, Escola Aberta de Teologia Reformada. Olha só, pessoal, eu demorei um pouco para comentar o avivamento de Asbury. Eu não sei se fala Asbury ou Asbury, não sei como é que fala, vou falar errado, tá bom? Eu demorei um pouco para falar sobre isso, escrevi um texto para o nosso blog, que é palavrasemchamas.blogspot.com, mas eu decidi que é hora de falar um pouco sobre isso, não apenas sobre isso, mas alguns temas que estão ali dentro, sabe, que precisam ser comentados. Então eu vou fazer isso hoje com vocês, mas antes eu quero mostrar para vocês um trecho de um vídeo do Caio Fábio, que é um herege, na minha opinião, tá? Mas ele fala uma coisa muito importante sobre a situação religiosa dos Estados Unidos e acaba sendo a situação do Brasil também. Não sei se você reparou, tudo que acontece nos Estados Unidos passa um tempo, vem para o Brasil, né? Enfim, infelizmente acontece isso, mas em cima do que o Caio Fábio falou, nós vamos pensar um pouco sobre a situação de Asbury, né? Se o que está acontecendo, o que nós esperamos, o que tem que acontecer, tudo isso a partir de agora aqui no nosso canal. Antes de começar, eu vou pedir a você que conheça a área de membros do canal. Nós temos um monte de estudos na área de membros, incluindo um estudo sobre o que eu chamo de máscara de Satanás agindo nas igrejas. Nós chamamos ali de teatro de Satanás. É um estudo que está na área de membros. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar um link para você que vai te direcionar para o blog da área de membros. Você vai ver a lista completa de estudos que tem lá, tá bom? Então vai estar na descrição, depois você dá uma olhada. E se inscreva no canal e ajude o canal a continuar produzindo conteúdo relevante para a igreja. Muita gente que vem aqui não se inscreve. Se você se inscrever, você ajuda o canal a ir um pouco mais longe. Isso me ajuda a continuar produzindo, que eu vejo que está dando certo, entendeu? Então curta o vídeo também, que isso ajuda bastante, né? Antes de ver o vídeo do Caio Fábio e antes de comentar sobre a polêmica, eu quero comentar com vocês uma coisa que uma situação muito engraçada, mas que precisa ser comentada. Crentes reformados, como eu, e muitos crentes reformados, podem passar por eventos sobrenaturais, sabiam? Então, isso é um ponto polêmico, né? Algumas igrejas ensinam que só o movimento pentecostal pode sentir o Espírito Santo, né? É importante lembrar que eventos como esses de Asbury ou eventos, enfim, de avivamentos, eles não são propriedade intelectual do movimento pentecostal, tá? O Espírito Santo não está só na igreja pentecostal, o Espírito Santo está em toda a igreja, em todos os crentes, incluindo você. Se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, se você confessou seus pecados, o Espírito Santo está em você, né? Então, muita gente vai achar, mas você é cessacionista, é reformado, é calvinista, ok, mas qual o problema? Eu até acho que você, que tem esse certo preconceito, deveria aprender um pouco mais com os reformados sobre o Espírito Santo. Seria uma boa, né? Você vai trocar um pouco de informação. Então não julgue por ser reformado e cessacionista, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Outra coisa que tem que prestar mais atenção é que nem todo evento sobrenatural é real. Tá? O ser humano pode provocar, ele pode sentir, ele pode perceber coisas que também vêm da mente dele, mas há eventos sobrenaturais genuínos, tá? E a gente precisa ficar atento a todos eles. Eu escrevi sobre isso eu escrevi sobre esse evento lá no blog, né? Mas se vocês quiserem, voltando aqui ao que eu estava falando, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre evento sobrenatural para vocês verem um reformado cessacionista falar sobre isso. Se você quiser, deixa nos comentários, tá bom? A gente precisa entender, antes de entender esse avivamento, ou antes de apoiar até esse avivamento, nós precisamos entender sobre a situação religiosa dos Estados Unidos, tá? E por que um avivamento genuíno é tão aguardado naquela região do mundo? Para isso, o Caio Fábio, ele vai falar com a gente agora sobre essa situação. Vê esse vídeo aqui, Avivamento de Asbury, Apostasia e Desesperança. Ele fala uma coisa muito interessante sobre o contexto dos Estados Unidos. E isso é importante. Por que um avivamento nos Estados Unidos é tão aguardado? Você vai entender isso nas palavras do herege aqui, ó, do Caio Fábio. O que ele fala é muito correto, presta atenção. Porque teve uma brisazinha, uma garotadinha novinha cantando, angustiado porque perderam a esperança em tudo. A igreja americana morreu, foi vendida, se vendeu politicamente.
Então veja que ele fala que a igreja se vendeu politicamente, e ele vai citar uma série de problemas que acontecem na igreja americana, tá? É importante prestar atenção nisso aqui, isso vai te ajudar a entender o contexto daquele avivamento lá. Antes já tinha se vendido para a teologia da prosperidade, para a teologia da confissão positiva, para a teologia moral de causa e efeito. Então ele fala sobre certas doutrinas satânicas, tá? Maléficas à igreja, que entram na igreja dos Estados Unidos e que a gente pode falar que posteriormente entram na igreja do Brasil. Como eu disse, o que acontece lá desce para cá, parece que escorrega aqui para a América do Sul, né? E o que acontece? Esses movimentos, como ele disse, a teologia da confissão positiva, muito famosa pelo R.R. Soares, né, mas presente em várias igrejas no Brasil, e a teologia da prosperidade, elas nascem dentro de um ambiente que poderia ser chamado de avivalista, ou um ambiente pentecostal, né? Eu não estou dizendo que o movimento continua desse jeito, mas ele nasce nesse meio, né, religioso. E o Caio Fábio está chamando a nossa atenção, olha só, a igreja dos Estados Unidos está mergulhada no caos, né? Ela está mergulhada no caos político, né, de preferência de política esquerda e direita, mergulhada na teologia da prosperidade, na confissão positiva, no liberalismo, e as pessoas agora estão assustadas com o avivamento, mas é importante entender o contexto social deles, tá? Eu vou deixar passar mais um pouquinho. Tradicionais, já tinha se vendido para o Partido Republicano, já tinha cultuado o Trump, já tinha feito tudo isso. Os pastores sinceros começaram a se suicidar. Olha, aqui ele vai exagerar um pouco, e eu vou cortar aqui, né? Eu não concordo que os pastores sinceros estão se suicidando por causa da situação da igreja, tá? Por causa desse tipo de carência, né? Sei lá. Eu acho que aqui ele viajou na maionese, mas é o Caio Fábio, nós já esperamos mais ou menos isso, né? A situação, né, nos Estados Unidos, da igreja, está se tornando universal. Como você sabe, aqui no Brasil, a teologia da prosperidade, a teologia da confissão positiva e agora outras teologias, né, a teologia coach, né, ela já está dentro da igreja. E engraçado que esses dias eu recebi um vídeo de uma pregadora pentecostal fazendo uma pregação coach. Olha só como está estranho, né? A nossa situação não está longe da situação dos americanos e já revela que, assim como eles, nós precisamos de um avivamento também, tá? Mas é importante entender isso porque quando você fala em um avivamento real, você tem que olhar o contexto social e religioso daquele lugar e esperar que aquilo mude, tá? Que aquilo seja transformado graças a esse evento que está acontecendo agora, por exemplo, lá em Asbury, né? Nós sabemos que em Atos nós tivemos esses avivamentos e o que aconteceu depois é que as pessoas saíram pregando o evangelho. Qual é o evangelho? O evangelho esquerdista? Não, o evangelho de Cristo. Qual é o evangelho da prosperidade? Não, de Cristo. Então esse resultado ele é o mais esperado e isso coloca um peso enorme nas costas desse povo que está na faculdade agora, porque se daqui a um tempo nada acontecer, isso vai demonstrar que esse avivamento não aconteceu, entendeu? Os avivamentos na Bíblia e na história do cristianismo foram marcados por pessoas que mudaram a sociedade, mudaram a cosmovisão de onde eles estavam, né? Claro que o avivamento no Brasil talvez não surja efeito nos Estados Unidos, até porque nós temos os nossos problemas, nós precisamos resolvê-los aqui no Brasil, e talvez, se o Espírito Santo quiser, leva para lá. E o avivamento nos Estados Unidos também precisa resolver estes problemas, porque afinal de contas o Espírito Santo está edificando a igreja, assim como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14, se esse avivamento não estiver edificando a igreja ou o reino de Deus na terra, algo muito estranho vai acontecer, né? Não apenas com aquelas pessoas que estão agora lá, mas com aqueles que defenderam esse tipo de avivamento,
como um avivamento real. E é isso que você precisa prestar atenção, no resultado positivo de todo avivamento. Quando isso acontece, é obra do Espírito Santo. Mas e quando não acontece? É obra de quem? Então nós precisamos avaliar. A Bíblia manda avaliar tudo, né? Inclusive, em 1 Coríntios capítulo 12, bem no início, Paulo orienta a gente a observar até aqueles que falam em nome de Jesus. Né? Olha só, será que isso é de Deus? Será que é o diabo? Pode ser. Se Paulo fala para a gente observar, é porque pode ser. Tá? Então a gente precisa ficar atento sobre isso aí. Mas em relação a esse avivamento, o que a gente tem colhido em decorrência disso? Né? O que o avivamento de Asbury nos mostrou até agora? E aqui eu vou falar, né, sem poder considerar a vida pessoal de cada pessoa que está lá, porque eu não consigo fazer isso, nem posso. Mas até agora, o que eu tenho visto nas redes sociais, que é o principal meio de comunicação sobre isso aí, é que há uma grande rixa sendo montada por causa do avivamento. Os crentes estão brigando por causa do avivamento, quando na verdade não deveriam, né? Essa briga já é um resultado negativo de um avivamento que deveria ser positivo, né? E se ainda não há sinais para acreditar que ele é verdadeiro, a gente deveria ficar atento, todos atentos. Continuistas e cessacionistas deveriam ficar atentos e não brigando entre si. Então, o primeiro resultado que Asbury tem causado no Brasil, daquilo que eu tenho assistido, é uma briga entre continuistas e cessacionistas, continuistas e pentecostais, né? Um querendo provar para o outro que está correto. E Asbury também acaba sendo usado como um tipo de marketing centralizado de um movimento específico. Entendeu? Olha, Asbury não é importante porque as vidas estão sendo transformadas. Ela não é importante porque agora a cultura liberal nos Estados Unidos, a cultura do aborto, a cultura LGBT, essa cultura vai ser transformada com aqueles missionários que serão enviados, assim como aconteceu em Atos. Não. Asbury é importante porque agora o continuista tem material para provar que ele está correto. Então, ele está se tornando um marketing centralizado de um movimento específico, esse movimento continuista e pentecostal, né? Isso não é correto, né? A gente tem que, os dois grupos têm que se juntar agora e observar aquilo é verdade ou não. Se for verdade, o cessacionista vai admitir que é verdade, mas se for falso, o continuista vai admitir que era falso? Será? Né? Será que somos tão sinceros a esse ponto? Somos tão irmãos a ponto de admitir os nossos enganos? A gente só vai saber no futuro. Mas antes de terminar, eu vou falar para vocês sobre como avaliar o resultado que nós esperamos desse tipo de avivamento, tá? Antes disso, o que nós temos observado também é que isso é um grande marketing para faculdade que está transmitindo. Então, a gente não sabe o que vai acontecer com a cultura nos Estados Unidos, mas nós sabemos que essa escola está sendo promovida com esse tipo de evento. Até agora, é isso que nós temos observado, né? Novamente, eu não estou falando do futuro, eu não posso falar, né? E tomara que aconteça alguma coisa no futuro, mas até agora, o que eu tenho visto é isso: marketing centralizado na faculdade, marketing centralizado no movimento continuista e pentecostal, brigas entre cristãos, ou seja, resultado negativo para Asbury até o momento. Tudo bem que no futuro isso pode mudar, e seria muito bom se isso mudasse, né? Agora, se isso mudasse, se isso aqui for real, quais resultados nós podemos esperar? E quais resultados, até como protestantes no Brasil, quais resultados nós devemos buscar também? Porque nós não vamos ficar assistindo acontecer, a gente vai ter que fazer também alguma coisa, né? A primeira coisa que a gente vai observar é que esses jovens, e olha quantos jovens tem aqui, né? Esses jovens, eles vão ser uma influência enorme na sociedade, na cultura daquele país. Os Estados Unidos é um país que tem uma cultura pesadíssima, né? Principalmente ali tem o contexto do racismo, que é pesado demais, né? E esses jovens aqui, eles estão ali, se isso for real, eles vão demonstrar
tudo isso mudando a cultura, sabe? Influenciando a cultura. Muito mais do que cantar, muito mais do que chorar, muito mais do que orar. É a prática, né? Lembra do que Tiago fala sobre isso? A fé sem obras é uma fé morta. E se é uma fé morta, obviamente ela não foi avivada pelo Espírito Santo. Então nós precisamos observar o que vai acontecer lá, mas também precisamos buscar esse tipo de avivamento aqui no Brasil. É algo que, sinceramente, estamos falhando bastante. Além disso, uma luta contra o pecado com ousadia e coragem do Espírito Santo. Isto é fruto de um avivamento genuíno. Até então, o que nós estamos observando são jovens chorando e orando. Chorando e orando, ok. Outras religiões fazem a mesma coisa. Mas o que acontece na verdadeira? A ousadia do Espírito Santo. Estamos vendo isso? Isso vai acontecer no futuro? Se for acontecer, ótimo. Se não for acontecer, nós precisamos ficar atentos para não sermos enganados com esse tipo de movimento novamente. Né? Novamente, eu digo, porque esse tipo de movimento acontece todo domingo em uma igreja aqui no Brasil. Mas os jovens ou os crentes de lá nunca são transformados no sentido de ter ousadia para falar a verdade. Muito pelo contrário. Eles passam a vida inteira defendendo uma posição deles sem conseguir desenvolver essa coragem para pregar o pecado, contra o pecado no mundo, né? Infelizmente, o nosso cenário não é muito bom em relação a esse tipo de avivamento também. Seja continuista, sensacionista, pentecostal, estamos fracos em relação ao resultado do avivamento que diz respeito à nossa coragem, à nossa ousadia de falar a verdade. Somos medrosos, resumindo a palavra. Além de tudo isso, se esse avivamento for real, o que nós precisamos esperar é que aqueles jovens passem a amar a igreja, amar estar juntos, sabe? Olha, nós estamos vendo um evento que acontece há dias, né? Mas e daqui a um ano, será que eles vão estar congregando? Né? Será que você vai estar congregando? Daqui a 2 anos eles vão ser pastores, missionários, eles vão ter dons para falar na igreja, para ensinar, para evangelizar? Porque se isso não acontecer, esse avivamento também não foi real, entende? A igreja primitiva, ela queria se envolver na igreja, na reunião de pessoas, né? Eu vou falar assim para ficar mais fácil de entender. Ela não era uma igreja avivalista que chorava no domingo e ia fazer as suas coisas na segunda sem se preocupar com nada. Ela não era uma igreja que frequentava um culto quando estava triste e durante a semana toda nem lembrava do que tem que fazer, do que tem que falar. Então, o amor pela igreja e a sede pela verdade das Escrituras é um dos elementos principais de um avivamento verdadeiro. Quando isso acontece, as pessoas realmente foram transformadas. Agora, se isso for real, isso pode transformar o nosso cenário? Pensa no cenário atual da igreja. Estamos muito fracos em relação à teologia bíblica e muito fortes em relação ao que o pastor disse no vídeo. Muito cheios de achismo, de doutrinas que não são cristãs, muito cheios de preguiça, de medo. Olha, um avivamento desse seria interessante no Brasil. Eu acho que seria interessante que acontecesse aqui também, né? E é claro, isso começa com você, comigo, tá? Isso não é uma novela, pessoal. Para de pensar que isso é um filme, isso é real. Começa com você, indo na igreja, fazendo o que eles estão fazendo, orando e tudo mais, e mais, desenvolvendo a sua fé na prática, como o Tiago vai falar, como Paulo viveu, né? Paulo é o maior exemplo, Tiago nem é o maior exemplo disso, Paulo é o maior exemplo, né? Olha, se isso acontecer e for real, pode mudar a nossa igreja atual, tá? E nós precisamos dessa mudança, porque o contrário já está acontecendo há muito tempo sem haver um avivamento que lute contra esses problemas aí. Os jovens, eles sinceramente, vocês têm que concordar comigo, os jovens não estão mais interessados pela verdade nem pela igreja. Quando você fala em ler a Bíblia, estudar a Bíblia, os jovens somem, eles não querem isso. Eles querem o que está acontecendo aqui. Eles querem sentir. Eles querem cantar. Eles querem orar. Orar, mas estão ali orando o quê? Não aprende a Bíblia, vai orar o quê sem aprender, né? Mas enfim, os jovens querem isso. Mas quando você chama para conversar sobre a igreja, sobre a Bíblia, olha, vamos fazer um trabalho, vamos fazer alguma coisa, os jovens somem. Essa é a realidade em todos os estados no Brasil. Se esse tipo de avivamento acontecer, o nosso cenário pode mudar muito, porque nós vamos nos levantar com coragem, tá? É claro,
A gente precisa. Se esse avivamento agora, né, para concluir, se esse avivamento, infelizmente, não der em nada positivo, a gente também corre sérios riscos, tá? Sérios riscos. Imagine se esse avivamento, se desse avivamento a igreja se tornar mais centralizada no emocionalismo. Um avivamento que serviu de exemplo para todas as igrejas do mundo e a partir de agora elas vão ficar mais sentimentalistas ou emocionalmente influenciáveis do que era no passado. Olha, isso vai ser péssimo para a igreja, porque nós vamos estar ainda mais entregues à mão de pessoas que sabem manipular as emoções. Se esse avivamento for falso, esse vai ser um dos resultados negativos que a igreja até no Brasil vai colher. E se ela tornar mais focada na mídia, como vocês estão vendo, do que na missão da igreja, no ide, pregar o evangelho, cara, isso também vai ser péssimo. Porque a igreja cristã vai se tornar mais um programa de domingo que você assiste em casa, no YouTube. E ela não é isso. A igreja é muito mais do que isso. E mais, por último, acho que o pior resultado, e se esse avivamento for um avivamento liberal, se esse avivamento daqui a um mês começar a demonstrar que ele era um avivamento liberal, acabou. Nós estaremos sem esperança, como o Caio Fábio disse. Oremos para que não seja isso, né? Mas se for, estaremos perdidos. Né? Claro, não perdidos, literalmente, porque Jesus nos protegerá. Isso tudo vai chegar no Brasil, tá? Como se fosse uma bola de neve religiosa. Então, daqui para frente, você tem que prestar atenção naqueles resultados e olhar para a sua igreja e saber o que está acontecendo. E se você não está numa igreja, você precisa voltar, precisa participar. Você é tão avivalista, tão pentecostal, tão continuista e não está numa igreja edificando o corpo de Cristo, a hipocrisia mora aí, né? Quando você que fala que é continuista não entende o significado dos dons, né? Acho que a primeira coisa que você tem que tratar é a hipocrisia e voltar para a igreja e viver aquilo que você acredita, né? Agora, os protestantes reformados, eles vivem, antes de concluir, né? Vou concluir já. Os reformados vivem eventos sobrenaturais? Claro, né? Essa resposta deveria ser óbvia, mas para algumas pessoas não é. Os dons espirituais são eventos genuínos. São eventos genuínos e são sobrenaturais. Uma pessoa que é convertida pelo Espírito Santo e há algum tempo começa a falar na frente da igreja, ele está sendo usado por Deus. Isso acontece nas igrejas reformadas. Se você duvida, visite uma para perceber. Recentemente, por exemplo, eu fui tocado lendo em casa, o Espírito Santo tocou minha alma enquanto eu lia a Bíblia. Eu lia a Bíblia e aí eu comecei a chorar. Arrependi dos meus pecados, eu não era forte o suficiente, eu não tinha coragem o suficiente, eu era medroso, eu era fraco. Eu tinha medo de pessoas como os haters desse canal e Deus tocou em mim, Ele mudou isso em mim. Um evento sobrenatural, genuíno aconteceu em casa. Eu não transmiti isso pela internet. Eu nunca falei sobre isso. Eu só estou citando exemplos para você, tá bom? Teve um período da minha história. É muito interessante esse dia. Eu nunca vou esquecer de um dia em que uma música da Heloísa Rosa me fez chorar durante 1 hora. De arrependimento, sabe? Aquela música Quero Ser Como Criança. Eu estava ouvindo músicas de outras bandas, né? E aí passou lá, Quero Ser Como Criança, no YouTube, tava no YouTube, tava digitando alguma coisa e ouvindo música no YouTube, né? E aí de repente eu vi lá, falei, vou colocar a Heloísa Rosa aqui, coloquei Heloísa Rosa, Quero Ser Como Criança. De repente, eu senti um aperto tão grande na minha alma, e eu me arrependi, eu fiquei tempos ali chorando, cara, é Deus. Isso não quer dizer que esses eventos acontecem só com pentecostais. Então, por favor, seja menos preconceituoso e mais bíblico, porque é isso que você precisa ser. Ou se vocês gostarem desses relatos, eu tenho um monte para contar. Não sei se é correto. Vou acompanhar nos comentários de vocês, tá? Agora, eu vou reafirmar algumas coisas aqui para vocês. Reafirmar. Como cristão reformado, nós temos autoridade para falar sobre esse assunto, como eu acabei de falar com vocês. Eu aconselho agora, para finalizar, a ter calma em relação ao que está acontecendo lá em Asbury. Nós precisamos resolver vários problemas, a igreja está passando por dificuldades enormes e esse avivamento pode ser tanto a solução quanto o buraco.
que a igreja vai mergulhar. Então eu não quero que nós mergulhemos em um buraco. Por isso precisamos ficar atentos, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.